Olá, meu povo bonito, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais uma aula de História. Eu, professor Giorgio Paulo, com vocês, sétimo ano, com a TV Escola Jaboatão, sempre inovando, trazendo novidades para vocês. E Rayana aqui, nossa intérprete de Libras. O tema da aula de hoje é o ouro no Brasil, né? Então, como foi descoberto o ouro no Brasil? Como foi? Vamos lá? Então aí, ó, em tela cheia. Onde e como foi encontrado o ouro no Brasil? A sociedade mineradora, né? Como essa sociedade vai se formar? Então, nessas imagens aí, são pinturas, né, retratando um pouco essa sociedade que vai se contrastar, né, em contraste com a sociedade açucareira. Então, tal acontecimento no século XVII, isso por volta de 1693, foi um dos fatos ou um dos fatores mais importantes para diversos aspectos na vida da colônia. Fatores sociais, econômicos, né, foram aos poucos se solidando, se consolidando, e a região do centro-sul do país vai aos poucos sendo povoada com uma nova sociedade. Essa sociedade ela é intrigante porque, mesmo usando ainda a mão de obra escrava, negra, africana, né, e lembrar disso, esse mês de novembro é o mês da resistência negra, né, dia 29, aí, 28, 29, é a homenagem que se faz a Zumbi dos Palmares, grande líder dos quilombos, né, dos Palmares, um dos maiores no Brasil. Na época ainda pertencia à capitania de Pernambuco, né, e depois hoje é a região do estado de Alagoas, né? Sergipe, Alagoas e um pedaço da Bahia foi retirado de Pernambuco, né? Depois da insurreição pernambucana de 1817. E lembrar também a vocês que agora em agosto nós comemoramos o bicentenário, viu, da Junta Governativa de Goiânia. Então, 9 meses antes da independência do Brasil, que foi em 7 de setembro de 22, ainda em 29 de agosto, olha só, de 1821, né, Goiânia, junto com Itamaracá, Abreu Lima, Recife, Jaboatão, Siriaém, né, foram 9 cidades que se congregaram e se tornaram independentes de Portugal ainda em 1821. Massa, né, por 59 dias. Mas voltando ao nosso assunto aqui, ó, da mineração, o Brasil, desde o começo do século XVII, a partir de 1630, sofria com a crise do açúcar. Então eu trago aí para você uma imagem de um canavial, né, os negros africanos aí trabalhando na lavoura de cana-de-açúcar. Então a concorrência holandesa e francesa nas Antilhas fez com que o açúcar brasileiro ele tivesse menos espaço, né? Principalmente depois da expulsão dos holandeses, né, de fato, em 1655. Então, o ciclo de mineração, né, a busca do ouro e de pedras preciosas como alternativa para a economia do Brasil colonial nesse sentido, tá? Então, a sociedade mineradora, ela vai ter o seu auge no século XVIII, tá? Então, aí nós temos, eu trago aí uma imagem mostrando um pouquinho o açúcar e o ouro, né? Então, duas situações distintas. Então, a primeira grande descoberta deu-se nos sertões, né, de Taubaté, em 1697, quando então o governador do Rio de Janeiro, Castro Caldas, anunciou a descoberta de 18 a 20 ribeiro de ouro da melhor qualidade pelos paulistas. Quem eram esses paulistas? Os bandeirantes paulistas, tá? Então, a gente tem aí, iniciou-se então aí, ó, tem um trechozinho, a primeira corrida do ouro da história moderna. Então, a quantidade de gente deixando Portugal para vir ao Brasil era tanta que em 1720, Dom João V criou uma lei para controlar a saída dos portugueses vindo para o Brasil. Então, eu tenho aí dois balões, estão vendo essa imagem aí, 2 balões. A primeira, o ouro, né, nessa colher aí ligando o ouro, que durante o século XVIII, o auge do período de exploração do ouro no Brasil, onde diversos povoamentos foram fundados. E nesse período que são fundadas as vilas de São João del Rei, da Ribeira ou do Carmo, né, atual Mariana, Vila Real de Sabará, a Vila de Pitangui, a Vila Rica em Ouro Preto, né, atual hoje Ouro Preto. Então veja que essas cidades
Sabará, Minas Gerais, Vila Rica, né, Ouro Preto, Congonhas. São cidades mineiras que foram fundadas exatamente a partir do auge da mineração. Então a quantidade de pessoas que foram chegando nessa região foi tanta que várias cidades foram surgindo, né, em torno das lavras ou das minas, né? Beleza? Então depois aí, reações aos impostos e ao autoritarismo colonial. Ora, a coroa portuguesa, então você vê pelo texto aí, ó, porém a coroa que já impusera o imposto do quinto, ainda resolvera completar a carga tributária com mais um imposto que era a derrama, gerando uma série de insatisfações, incluindo a mais importante delas, que era a Inconfidência Mineira, que teve na exploração das metrópoles um dos seus principais motivos. Depois eu trago um mapa aí do Brasil, e com alguns balões mostrando onde houve algumas revoltas contra a coroa portuguesa devido aos impostos, né? Primeiro que o quinto era 20% de tudo aquilo que você arrecadava. E a derrama era em torno de 150 arrobas de ouro, né? Então dá quase 1.500 quilos de ouro, fora os 20% que você tinha que pagar. Então o pessoal vai chiar, né? Então vai chegar um ponto que eles não vão conseguir juntar essa quantidade. Primeiro que vai criar, por exemplo, as casas de fundição. Então a casa de fundição proibia a circulação de ouro em pó ou pepita. Então você tinha que pegar o ouro, achar as pepitas lá nas lavras, levar à casa de fundição. Lá você recebia a sua parte já em moedas ou em pequenas placas de ouro, com o selo real. Então já descontava os 20%. Fora isso, uma vez no ano, aquela região tinha que dar à coroa portuguesa mais 1.500 quilos de ouro, minha gente. A gente sabe que vai chegar um ponto que isso não vai conseguir. Então as revoltas de Beckman, Guerra dos Mascates, Quilombo dos Palmares, Revolta de Vila Rica, Guerra dos Emboabas. São batalhas em locais distintos por questões locais, pessoais, devido ao governo, né, de Portugal, às imposições, principalmente na cobrança de impostos. Próximo slide, eu trago aí para vocês uma forma em que os portugueses buscavam fazer o tráfico, né, de ouro e pedras preciosas. É aquela expressão, santo do pau oco. Você é um santo do pau oco, ou seja, um santo falso. Né? Então nessa imagem aí, ó, eu trago para você uma imagem de São José. Eu acho que mais na frente tem mais outra, mas é o que era. O tráfico, o contrabando de ouro, ele vai existir de várias formas. Alguns escravos vão engolir mesmo pedras ou pequenas pepitas, vão esconder no cabelo. E aí essa imagem aí que você observa, veja que eu trago a imagem de frente, ela de trás, você vê já mais ou menos a moldura, e atrás já ela retirada a tampinha para guardar ouro hoje. As pessoas guardavam também dinheiro, joias, né, para evitar o roubo. Então a exploração do ouro no Brasil teve grande importância porque deslocou o eixo político-econômico da colônia para a região sul e sudeste, com o estabelecimento da capital no Rio de Janeiro, que antes era Salvador, tá? Então, no próximo slide, a gente tem aí, na nossa conclusão, só lembrar vocês o seguinte, veja que a imagem que a gente tem de um Brasil colonial era basicamente aquele da cana-de-açúcar, não é? A cana-de-açúcar vai ter o seu período importante até 1650, 1670. Com a expulsão dos holandeses, os holandeses vão levar, por exemplo, a técnica de refino do açúcar para as Antilhas e os portugueses aqui, eles não tinham o mesmo refino, a mesma qualidade do açúcar dos holandeses. Então, a concorrência vai ser grande, né? Tanto com os holandeses quanto os franceses. Depois vem o quê? A sociedade mineradora, que vai ser mais para o interior do Brasil. Uma parte ali próxima a São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Inclusive, Minas Gerais vai ser criada, né, a partir do surgimento dessas grande quantidade de minas. E aí, em tela cheia, a conclusão, ainda há um último aspecto importante da exploração demográfica provocada pelo período de exploração do ouro no Brasil colônia. Foi a questão do desenvolvimento de uma classe média composta por artesãos, artistas, poetas e intelectuais
que contribuíram para o grande desenvolvimento cultural do Brasil naquela época. Então aí é uma festa de rua, os escravos e as pessoas na rua brincando, passeando, mostrando que a sociedade mineradora era mais tolerante do que a sociedade açucareira, né? E por desafio, aí novamente uma outra imagem, né, do Santo do Pau Oco, ó, o despertar da espiritualidade, o Santo do Pau Oco. Então qual seria a utilidade dessas imagens serem assim? Por que a turma fazia esse tipo de imagem? Então pense, reflita, discuta com o seu professor em sala e depois anote no seu caderno aquilo que você encontrou. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado de descobrir algumas coisas da história do Brasil, desse período. Então, fiquem em paz, fiquem com Deus e até outra hora.